Mais uma vez estamos aqui para te abençoar com uma mensagem. E antes disso eu quero orar e abençoar a tua vida. Porque nós vamos falar de fé. É mais uma fé excelente. E nessa hora nós vamos buscar a revelação do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a tua. Espírito Santo de Deus, o Senhor é Deus, o Senhor está conosco. E eu busco nesta hora a revelação dessa palavra que será ministrada. Nós precisamos de entusiasmo, cheio de Deus, da unção, e que o Senhor possa ministrar no coração de cada ouvinte que está do outro lado. E eu oro e agradeço em o nome de Jesus. Amém. Vamos lá. A fé mais excelente. Nós precisamos realmente ver a qualidade da nossa fé. Tem um detalhe interessante, nós somos filhos de Deus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador único e pessoal, nós somos filhos de Deus, cheios de sua vida e unção, mas nós precisamos guardar a nossa fé, porque nós podemos nos tornar pessoas naturais em nossa vida cristã. Quando nós somos naturais, nós vemos todas as coisas numa perspectiva meramente humana. Tenha cuidado para não limitar Deus. Deus é capaz de fazer todas as coisas em nosso favor, mas nós o limitamos por causa do que nós ouvimos de outras pessoas. Nós nos limitamos por causa das falsas doutrinas que se infiltra dentro da igreja. Nós muitas vezes nos limitamos por causa da perspectiva natural e humana. Mas para o Senhor não haverá impossíveis, nada impossível em todas as suas promessas. Não limite Deus. Juízes, vamos começar lendo Juízes 1:19. Esteve o Senhor com Judá, e esse despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinha carros de ferro. O texto diz que o Senhor estava com Judá. É maravilhoso saber que o Senhor é conosco, é por nós. É exatamente esse o significado de Emanuel. Este é um dos nomes de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que quer dizer Deus conosco. Quando eu entendo isso, eu creio de todo o meu coração, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento, e isso fará a diferença. Mas, continuando o texto sobre Judá, diz o seguinte: logo em seguida nós lemos que eles não conseguiram expulsar os moradores do vale, porque eles tinham carro de ferro. E presta atenção, se o Senhor é conosco, o que significa carro de ferro? Para Deus é como quem se fosse de papel, de papelão. Golias estava vestido de uma armadura de bronze, mas ele foi derrotado com uma pedra pequena de um jovem que tinha fé em Deus. Para nós compreendermos por que isso aconteceu, nós precisamos voltar ao começo do capítulo. Então vamos voltar, Juízes 1, do 1 ao 3, que diz: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo, a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo à tua, que te caiu por sorte. Simeão partiu com ele. O Senhor disse que Judá deveria sair primeiro para a peleja. Em todos os seus desafios, a primeira coisa que você deve fazer é sempre louvar, porque Judá significa louvor. Então, quem sobe primeiro? Judá, o louvor. Está me entendendo? Comece a louvar primeiro. O Senhor diz que entregou a terra nas mãos de Judá, mas o verso seguinte menciona que Judá disse a Simeão, seu irmão: sobe comigo ao meu território para que possamos lutar contra os cananeus. E eu também irei com você para lutar pelo seu território. Então Simeão foi com ele. Deus não disse para trazer Simeão. Deus disse: eu os entreguei nas suas mãos, mas eles limitaram o Santo de Israel. Porque o natural é queremos apoio da carne, o apoio dos homens. Todos nós queremos pessoas ao nosso derredor. O Senhor chamou você, mas você quer mais alguém, que mais alguém venha com você. Note que isso também aconteceu com Moisés. Quando Deus chamou pela primeira vez, era para ele falar com Faraó diretamente, mas repetidas vezes ele disse: eu não posso falar. Eu não posso falar. E Deus chegou a se irar. Ele disse: quem fez a boca do homem? Então finalmente Deus disse: leve Arão, seu irmão. Ele será o seu porta-voz. Isso não era o melhor de Deus para a sua vontade. Era o que Moisés fosse o próprio porta-voz.
Ei, escute nessa hora. Quando Deus nos chama, Ele nos equipa. Então o que importa se eles têm carro de ferro? Mas Judá chamou seu irmão para ajudá-lo. Você lutará por mim e eu lutarei por você, disse ele. Então Judá subiu e o Senhor derrotou os cananeus, claro. Assim no começo houve vitória, até que chegamos no verso 19 e vemos o que aconteceu no final. Eles não puderam expulsar os moradores das montanhas por causa das carruagens de ferro. E em outras palavras, quando você limita Deus, sua vitória é limitada e tudo depende da sua fé. Não estou dizendo que não devemos receber ajuda de outros no meio da dificuldade. O que eu estou dizendo é que devemos falar primeiro com o Senhor. Peça direção a Deus antes de pedir conselho ao homem. Pergunte a Deus antes de perguntar a opinião de alguém. Eu não estou dizendo para não pedir conselhos, mas consulte primeiro o Senhor. Ore primeiro ao Senhor. Não corra primeiro para o médico. Vá primeiro ao Senhor. Tem cuidado para não limitar o poder de Deus. O Senhor quer fazer grandes coisas, mas tudo depende da fé. Alguns têm uma fé mais apropriada do que os outros. Em Hebreus 11 nós temos o hall dos heróis da fé. E o texto começa com uma pergunta, Hebreus 11, 32 ao 34. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada e da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Preste atenção numa coisa, não há detalhes insignificantes na Bíblia. A menção de Gideão e Baraque, a primeira coisa que chama atenção é a ordem cronológica. Cronologicamente falando, quem veio primeiro? Baraque veio antes de Gideão, mas mesmo assim Gideão é mencionado primeiro. Tem um sentido nisso. Depois nós lemos sobre Sansão e Jefté. Mais uma vez, Jefté veio antes de Sansão. Sansão ele está no final dos Juízes e, no entanto, Sansão é mencionado antes de Jefté. Certamente há também um sentido profético. Note que Sansão, ele morreu cego. A época dos reis terminou com a chegada de Nabucodonosor e o último rei de Judá também ficou cego. Em Apocalipse, a última igreja foi Laodiceia e sobre ela o Senhor disse, eis que és cego. Apocalipse 3,17, confira. Tudo o que o homem faz, seja através de profetas, seja através de reis, seja através de sacerdote, seja através da igreja, se esquecermos que o Senhor é o número 1, o ponto central, então nos tornamos cegos. E quando Davi e Samuel, quem veio primeiro? Samuel, claro, foi quem ungiu Davi como rei. Samuel veio antes de Davi, mas aqui Davi é mencionado primeiro. Qual é a razão disso? Veja que quando Deus coloca um nome em primeiro lugar, isso mostra a prioridade. Significa que Deus favorece aquele primeiro. A sequência não é cronológica, mas é baseada na qualidade da fé. E eu quero te fazer uma pergunta nessa hora. Como é que anda a tua fé? Sabe, Deus trabalha baseado na excelência da fé. A fé maior vem primeiro, Gideão e Baraque. Vamos ver primeiro Gideão, depois Baraque. Ambos tinham fé, ou então os seus nomes não estariam aqui em Hebreus 11. A fé de Baraque era, se você for comigo, eu irei com você. Enquanto para Gideão, seus olhos estavam no Senhor. Ele colocou, claro, um novelho de lã como prova, mas Deus permitiu, porque ele estava olhando para o Senhor. Enquanto Baraque estava olhando para a mulher Débora, que é uma profetisa, juíza, esposa de Lapidote, ela estava julgando Israel naquele tempo. Então disse que entregaria Sísera nas mãos de Baraque, mas quando ele exige que Débora vá com ele, a sua atitude limitou ao santo de Israel. Vamos analisar Sansão e Jefté. E quanto a Sansão e Jefté? Na verdade, Sansão é um herói bem peculiar. O seu comportamento é bem diferente, mas ele tinha fé em Deus. O seu nome é mencionado no hall da fé. A palavra de Deus diz que Sansão matou 1000 homens com uma queixada de jumento.
E sentindo grande sede, ele clamou ao Senhor. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Sansão clamou ao Senhor e disse: tu deste grande livramento. Ele deu a Deus toda a glória. Está entendendo o segredo aí? Dê a Deus toda a glória. Nada disso foi baseado na lei. Se fosse baseado na lei, Sansão teria errado no momento em que ele pegou a queixada de jumento. Ele tocou em uma carcaça morta. Ele não podia fazer isso porque ele era um nazireu e era proibido tocar em qualquer corpo morto. E no entanto, Deus lhe trouxe vitória. A fé, ela transcende o tempo e o espaço. Ele estava olhando para o Senhor. Todas as vezes que o homem age por fé, ele entra na esfera da graça. Ninguém consegue ter fé baseado no merecimento da lei. Sansão clamou ao Senhor, mas Jefté fez um voto com o Senhor. Presta atenção, vamos ler Juízes 11, do 30 ao 31. Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, que primeiro da porta da minha casa me saia ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu oferecerei como holocausto. Quando você não tem um relacionamento com Deus, você faz um sistema de troca. Ei, para com esse negócio de dizer: Senhor, se o Senhor fizer isso para mim, eu te dou isso. Deus, se tu fizer isso por mim, eu farei isso por ti. Isso mostra uma fé fraca, meu irmão, minha irmã, ouvinte. Isso mostra uma qualidade inferior de fé. Você sabe quem veio ao encontro dele primeiro? Ele pensava que seria uma cadelinha que ele tinha lá, mas foi a filha dele. Claro, ele não a matou, porque Deus não quer holocausto humano. A Bíblia disse que ela chorou a sua virgindade. Sabe o que quer dizer isso? Em outras palavras, pelo resto da vida ela nunca se casou. Vamos analisar, para finalizar ali, o Samuel e Davi. Estamos finalizando. O que podemos falar de Davi e de Samuel? 1 Samuel 8. Nós temos um único erro que podemos ver do profeta Samuel. Ele colocou os seus filhos como juízes de Israel. Mas os seus filhos não andavam em seus caminhos. Eles desviavam após ganhos desonestos, aceitavam propinas e pervertiam a justiça. Já tinha corrupção naquela época. Nós sabemos que Davi amou seus filhos, mas ele nunca colocou seus filhos em uma posição. Absalão usurpou a autoridade, mas não foi Davi que o colocou lá. 1 Samuel 8, de 1 a 3. Eu não vou falar nada negativo do profeta Samuel. O caráter dele é precioso, mas em termos de fé, Davi tinha mais fé em Deus realmente, porque Deus o aprovou. É tanto que a Bíblia diz que Davi é segundo o coração de Deus. O último grupo é o dos profetas. Os profetas são colocados por último. Eu vou terminar a ministração voltando a Juízes 1, versículo 19. O versículo seguinte diz: e eles deram Hebrom a Calebe, como Moisés havia dito. Hebrom é a montanha. Calebe expulsou dali os 3 gigantes dos filhos de Anak. Sozinho. Que contraste entre alguém que creu em Deus, alguém que diz: irmão, você vem comigo. É um contraste. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Quando você anda pela fé, entra na esperança e na esfera da graça. A Bíblia diz que Josué ficou velho, mas não diz que Calebe envelheceu. A Bíblia registra registrou a morte de Josué, mas não registra a morte de Calebe. Em Josué 13, Deus diz a Josué: você está velho. No capítulo seguinte, o Calebe diz a Josué: hoje eu sou tão forte, aos 85 anos, quanto no dia em que Moisés me enviou aos 40 anos de idade. Estou forte para a guerra. Eu posso lutar. Me dê essas montanhas. A nossa força é renovada quando nós vivemos debaixo da graça. Na graça nós somos renovados e nunca paramos de servir. Se você vive pela graça, essa é a promessa para você. É uma promessa para as pessoas felizes. Deuteronômio 33, 25. O ferro e o metal será o teu calçado e a tua força será como os teus dias. Essa promessa era para Azer, que significa feliz. Pessoas felizes são pessoas frutíferas. Não dá para entender crentes mal-humorados. Quando a promessa que temos é de vida abundante e vida feliz. Abraão riu quando Deus disse que ele teria um filho. Sara riu quando soube que seria mãe.
E então eles decidiram chamar o garoto de riso. Isaac significa riso. Eles se divertiram muito e foram frutíferos. A vida cristã é sobre a alegria do Senhor. As Escrituras não diz que a sua alegria é a sua força. A alegria do Senhor, a alegria dele é que é a sua força. E você sabe com quem ele se alegra? Ele se alegra com você. Depois de conhecer a alegria do Senhor, você se torna forte, porque sabe que ele está alegre por sua causa. Você é a alegria dele. Eu quero finalizar com uma oração agora, determinando vitória sobre a tua vida e que a tua fé seja acrescentada de uma forma tão grandiosa que tu possa alcançar o impossível aos olhos humanos, mas o possível aos olhos de Deus. Senhor, eu abençoo quem está do outro lado dessa tela, quem está nesse momento ouvindo essa mensagem. Eu abençoo a nossa cidade, eu abençoo esse meio de comunicação que nós estamos aqui. Senhor, em nome de Jesus, eu determino, eu sei que existe uma guerra espiritual, mas eu determino que todas as ações do inimigo, todas as pelejas do inimigo que já é derrotado, sejam desfeitas sobre a vida dessa família que me ouve agora, dessa empresa que está me ouvindo, dessa empresa que está programando todo esse sistema agora. Eu determino em nome de Jesus a vitória. Que todos recebam a paz de Cristo. Recebam a paz de Jesus, que ele disse, a minha paz vos dou. E possam ver dias melhores em o nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.